Alô, amigos e amigas do programa Contra a Corrente pela TV Comunitária de Brasília, 27 anos no ar. Contra vento e tempestade, 27 anos no ar, sem o apoio que se faria necessário para fazer televisão, que não é algo simples de fazer. Mas aqui estamos nós, com mais atrevimento e disposição para o bom debate do que recursos para fazer uma comunicação mais aperfeiçoada do ponto de vista técnico, mas o importante para nós é levar às telas, às casas das pessoas, à consciência das pessoas, aquelas ideias que não circulam, exatamente aquelas que são sonegadas para fazer do Brasil um país independente, um país soberano, um país emancipado e para discutir os temas proibidos, exatamente proibidos pela avalanche de desinformação que hoje é a maneira de fazer censura, como nós vemos nas grandes redes de televisão do grande capital. E para falar de temas absolutamente fora da pauta, sobretudo no olhar do Brasil independente, queremos comentar hoje o que vem acontecendo a partir do tarifaço tirânico de Donald Trump, que evidentemente atinge praticamente todos os países do mundo, com diferenças de nuances, evidentemente, cada país tem a sua maneira de receber essa pancadaria de Donald Trump, outros não recebem, outros enfrentam, outros têm capacidade, e para alguns há oportunidades, que acreditamos ser o caso do Brasil. Quando houve o crash, a debacle da Bolsa de Nova York em 1930, abriu-se uma oportunidade e o Brasil apresentou ao mundo a Revolução de 30, um processo de industrialização, expansão dos direitos democráticos. O Brasil se fez um país nacionalmente conhecido, transformou-se de rural em industrial. Será que essa oportunidade se renova agora? Depende de uma direção política? Depende de que fatores? Essas perguntas, quem nos vai responder é o ex-governador do estado do Paraná por 3 vezes, Roberto Requião, ex-senador e também ex-presidente do Parlamento Euro-Latino-Americano, Eurolat. Roberto Requião, muito obrigado pela sua presença aqui no Contra a Corrente, seja muito bem-vindo. Essa pancadaria do Trump, achando que é o dono do mundo, cria possibilidade para o Brasil levantar um voo nacional, emancipador, industrializador. Quais seriam as premissas para que isso, de fato, acontecesse? Boa tarde. Boa tarde, Beto. Beto, quem está contra a corrente, na verdade, hoje é o Trump. Os Estados Unidos vendeu a ideia do liberalismo e da globalização até agora. O Brasil estava destinado a ser o quê? A ser um produtor de commodities agrícolas completamente desindustrializado. E os Estados Unidos, no liberalismo econômico, deu com os burros na água. Então, o que o Trump está fazendo agora é inverter a corrente da globalização e tentar o caminho da reindustrialização dos Estados Unidos. Em determinado momento, os Estados Unidos passaram a investir pesadamente na China, aproveitando a mão de obra barata, e partiram para o domínio absoluto do capital financeiro, que não gera emprego. O Trump está tentando reverter esse processo. O mundo diz, é uma agressão do Trump contra o mundo. Se podia ter uma leitura um pouco diferente. Em primeiro lugar, precisa acabar com essa história de que essa é uma estripulia do Trump. O Trump está assessorado por batalhões de economistas que calculam o impacto de cada medida sua e esperam que, com isso, viabilizem a reindustrialização dos Estados Unidos. Então, é uma coisa selvagem. E ele tem dito, Beto, com toda clareza, que ele lança a tarifa absurda para forçar a negociação. Recentemente, você deve ter visto, como eu vi também na internet, a Europa, a União Europeia, dizendo que tem uma proposta boa para ambos os lados, que elimina as tarifas e parte para um processo de tarifa zero nos produtos industriais. Ele acha que se ele não lançasse em primeira mão
as tarifas pesadas, ele não ia conseguir nem conversar. É claro que é um desrespeito com os países, mas é o que ele acreditou que podia fazer para restabelecer a pujança econômica dos Estados Unidos à margem da globalização e do domínio absoluto do capital financeiro. Você veja que, inclusive, os donos das grandes plataformas de internet que apoiaram a sua candidatura estão protestando agora. Então, neste momento, o Brasil, tributado com 10%, vota a legislação que permite a reciprocidade, que está na mão do Lula, e o Lula tenta conversar nesse processo todo. Eu acho isso interessante, mas vamos abrir a nossa conversa aqui com o eixo da nossa fala. Se o Trump está derrubando as bolsas no mundo, o Lula, que é presidente da República, poderia tomar uma medida seríssima para o nosso desenvolvimento. Ele poderia, lançando mão das divisas brasileiras, que são 360 bilhões de dólares, comprar ações da Petrobras e reestatizar a Petrobras e garantir que a Vale do Rio Doce e as empresas estratégicas voltassem para a mão do país, saindo desse jogo maluco do liberalismo econômico que fracassou de forma tão violenta que faz com que o Trump, brutalmente, sem dúvida alguma, tente sair disso com as medidas que está tomando nos Estados Unidos. Eu acho que é por aí que a gente deve conversar. Temos governo no Brasil ou não? Ou a lenda, o mito da globalização e do mercado livre vai continuar prevalecendo? Eu vi o Lula fazer uma declaração outro dia que ele iria reagir a favor dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores, mas que soubessem que ele era a favor do mercado livre. Isso é porra louquice. E deve ser evitado. Exatamente por aí, Requião, porque nós vimos a própria China respondendo ao Trump, apresentando um vídeo do Ronald Reagan, de 1980, quando o Ronald Reagan dizia que era um absurdo o protecionismo, que eram ideias fora de lugar, que isso provocaria uma série de retaliações, mas o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher foram exatamente os padrinhos da globalização, do neoliberalismo, que afundou o mundo num abismo colossal de uma concentração de renda e de uma violenta barbárie da desigualdade social. E é isso que nós precisamos escapar. Agora, de que maneira você imagina, por exemplo, que seria possível o Brasil aproveitar uma debacle nas bolsas do mundo, Nova York, Hong Kong, e aqui apresentar uma proposta nossa, de industrialização nossa, se ainda estamos escravizados à tirania financeira do rentismo? Nós estamos com o governo escravizado, né? O governo está na mão do mercado financeiro. Ora, isso não custaria um tostão para o Brasil, o Beto, nem um tostão. Você tem o dinheiro das reservas brasileiras sem aplicação alguma, sem render rigorosamente nada. Você pega esse dinheiro e transfere esse dinheiro para a compra de ações de empresas lucrativas, empresas que estão dando resultado, e reassume o comando da economia brasileira. Reassume o processo de investimento, fazer a Petrobras trabalhar para o Brasil e não como está hoje, com o PPI, preços de parceria internacional, cobrando rigorosos absurdos por um preço de gasolina e de diesel, quando você sabe que na Petrobras, depois da extração e do processamento, 1 litro de diesel ou de gasolina custa um pouco menos, ou talvez o equivalente, a R$1. E nas bombas estão a 6 ou 7. E o governo vem com a propaganda: diminuímos 17 centavos. Vigarice midiática, falta de coragem para assumir o comando das empresas a favor do Brasil. Então, o governo hoje tem a oportunidade de readquirir as empresas estratégicas. Mas para você entender melhor o que eu estou dizendo, estou na linha do De Gaulle na França. Planejamento impositivo em relação às empresas estatais que são criadas e existentes para viabilizar o crescimento econômico
e com preços razoáveis de energia, que é petróleo, energia elétrica e tudo mais, alavancar o crescimento das indústrias privadas que se organizam no país e planejamento indicativo para o setor privado. É muito claro, isso acaba com essa conversa mole do mercado livre, que é uma tolice absoluta e tem que ser descartado. Eu quero lá saber de Faria Lima, mas o pessoal tem que entender que ou eles jogam como o Brasil, ou eles vão acabar morrendo juntos. Não é possível essa crise que o Trump provoca, rejeitando o liberalismo econômico e a globalização, nos dá uma oportunidade incrível. Falta o quê? Governo. Eu proponho que o Lula peça 10 milímetros de sangue da Cláudia Sheinbaum, a presidenta do México, que luta pelo seu país com inteligência e muita garra, e aplique na veia um pouco de sangue nacionalista, de amor, de crença no Brasil. Porque nós estamos ainda com aquela conversa, Beto, do Enzo Faleto e do Fernando Henrique, que é a teoria da dependência, que, de uma forma bem simples, significa o seguinte: o Fernando Henrique escreveu aquele livreto com Enzo. O Brasil não tem empresários capazes, não tem trabalhadores produtivos, só tem um jeito de a gente crescer, diziam eles, entregando o comando do país ao capital estrangeiro, às grandes empresas. E aí nós iremos crescer. Essa teoria da dependência é uma tolice e continua sendo a mesma desde o Fernando Henrique. Esqueceram o Getúlio Vargas, o acordão do Getúlio para o crescimento do país, ao mesmo tempo que apoiava as conquistas e a valorização dos trabalhadores. É claro que tudo isso tem que ter uma revisão histórica, as condições não são exatamente as mesmas, mas é o espírito de amor e de crença no Brasil e nos brasileiros que está faltando no governo. Muita gente vai dizer, o Requião está fazendo a campanha do Bolsonaro. De jeito algum, o Bolsonaro é um ponto fora da curva. Ninguém quer saber do Bolsonaro mais. Ele fez tanta besteira junto com a teoria do Guedes, que era a entrega do Brasil na visão da dependência, que nem o capital financeiro, nem as grandes empresas querem saber do Bolsonaro. Ele está abandonado. A mídia de direita, a Globo, esse pessoal todo, está procurando uma alternativa. E essa alternativa está nas mãos do governo que eu, você, ajudamos a eleger. Então eu não estou fazendo uma guerra contra o atual governo, eu estou dizendo que o atual governo está errado. E se está errado, tem que corrigir os rumos. Ou vai afundar o país e entregar para a direita de uma forma muito dura na sequência das eleições de 2026. Você e o senador Lauro Campos foram críticos severos e implacáveis do neoliberalismo, e agora o senador Lauro Campos já não está mais com a gente, mas você agora vê a comprovação de como a globalização fracassa pela prática do próprio governo norte-americano, porque o presidente Trump revela que é preciso reindustrializar o Brasil, reindustrializar os Estados Unidos para não fracassar como projeto econômico, inclusive para não fracassar na sua posição de hegemonia mundial. Mas isso significa também um recado para o Brasil nas suas alianças com a China e também com a integração latino-americana. De que maneira nós podemos aproveitar as relações com a China sem cair na esparrela de trocar uma dependência por outra? A China tem um interesse muito grande em ter terras no Brasil para plantar cana, resolver o problema da poluição com os combustíveis fósseis. Países não têm amigos, têm interesses. A China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Ela quer resolver esse problema. E o Brasil tem que ter um projeto nacional. É o que eu digo para você, inspirado no velho De Gaulle, para sair do tema recorrente no Brasil, da esquerda e da direita. O De Gaulle dizia que as empresas estatais tinham que ter um planejamento impositivo e tinha um planejamento indicativo para as empresas privadas que trabalhavam no país. O interesse é nacional. Como é que até hoje nós não retomamos garantias para os trabalhadores depois que a CLT foi liquidada pelos governos de Bolsonaro, de Temer e tudo isso?
Por que nós não mexemos nisso? Por que o Lula está aceitando a doação da Eletrobras? Você sabe que é um absurdo total? O acordo que ele fez, ele fica com 3 cargos no Conselho de Administração e 1 cargo no Conselho Fiscal. O Conselho de Administração tem 10 pessoas. Não tem cabimento isso. O que significa isso? É o discurso dele na campanha, vamos retomar a Eletrobras, vamos nacionalizar a Eletrobras, desmentido na prática corrente do governo. Então eu tenho a impressão que o governo dele é para segurar ainda uma base, dar esperança. Mas a prática é a prática da dependência, da teoria do Faleto e do Fernando Henrique, funcionando no dia a dia da administração pública. Então, quando você faz uma crítica, o pessoal grita, estão defendendo o bolsonarismo. De forma alguma defendemos bolsonarismo. Mas não é possível que a gente feche os olhos para o que está acontecendo. Você veja, eu quando fui senador, você sabe que eu entrei de cabeça na defesa da Dilma e do Lula, embora eu discordasse do Meirelles e discordasse frontalmente do Joaquim Levy. Mas eu estava no PMDB e sabia a barbaridade que era a Ponte para o Futuro, redigida, pelo que eu sei, pelo Marcos Lisboa, que era o presidente daquele instituto onde o Haddad dava aula, IPESP, não é isso? Bom, eu tomei essa posição. Mas agora nós temos que ver que se temos a mesma posição de antes a favor do Brasil, de solidariedade com a população, nós temos que fazer a crítica e propor soluções. Eu vejo, por exemplo, o Ciro, eu vi o Ciro hoje. Ele disse, não, eu retomo a Petrobras. Mas você vai estatizar a Petrobras, Ciro? Não, eu só vou comprar mais 9% das ações para ficar com 60%. Então você veja, não é a posição correta de uma empresa estratégica nas mãos do Estado. Eu não sou contra ter uma pequena participação numa empresa privada, uma empresa pública estratégica. Uma pequena participação é 10%, não é 40%. Por quê? Porque você passa a ter uma fiscalização interna contra o corporativismo e os abusos que dentro da empresa podem ocorrer, esquecendo o interesse público maior. Mas não é por aí. Uhum. Não é por aí. E nós temos toda a oportunidade de comprar essas empresas. Dinheiro da onde? 360 bilhões de reservas cambiais. Quanto é que vale a Petrobras? Você tem ideia, Beto? Valor total da empresa? Não tenho ideia. Está variado milhões? Isso, né? 400 provavelmente. milhões vai cair. Vamos dizer que seja 350. O que significa isso? Por exemplo, para comprar 10% das ações é 35 bilhões. Dos 360 que o Brasil tem, sem juros, sem nada, parados. E não é um gasto, você transfere o dinheiro que está parado para o capital de uma empresa que está tendo lucros fantásticos e que tem uma reserva de jazidas de petróleo igualmente fantástica no Brasil. E daí vem essa conversa mole. Vamos explorar a Amazônia. Não é a Amazônia que quer explorar, Beto. 67% da Petrobras é privada, ações privadas. Então, nós estamos pensando de entrar no mesmo sistema que é entregar a Amazônia para as multinacionais, para as grandes empresas de petróleo. É uma tapeação isso. Não é para o Brasil isso. Então, essa tapeação da diferença entre o discurso e a prática é que nós devemos desvendar e que nos irrita profundamente. Mas vamos lá. Existe a possibilidade do Brasil ter um projeto. O Brasil tem que ver o que aconteceu no mundo. O liberalismo econômico foi enterrado pelo Trump. A globalização foi liquidada com as medidas do Trump. Mas tem um modelo perfeito, aparece, eu sou marxista-leninista. Pô, o que é isso hoje? Existe uma unidade na dialética que foi criada, se não me engano, minhas leituras, eu já sou um homem maduro, leituras juvenis pelo Stalin. A quinta unidade dialética, a constante mutação dos fatores. O mundo tem mudado. E a própria dialética tem que raciocinar em cima das mudanças do mundo. Nós temos que ver como é que a China está funcionando. A China é planejamento indicativo para as estatais.
e para as não estatais e planejamento impositivo para as estatais. É um modelo. Nós temos que dar uma olhada naquilo lá. E dar uma olhada também o que a liberdade de investimento conseguiu no avanço tecnológico no mundo. E nós temos que montar o nosso projeto, respeitando o povo brasileiro, acreditando na nossa gente. Não é possível que a gente se satisfaça com essa conversa mole. Vamos comer 3 vezes por dia. O povo tem que comer 3 vezes por dia. Beto, os senhores de escravos alimentavam os seus escravos para que eles pudessem trabalhar. O Lula outro dia disse que admirava profundamente que ele é um discípulo do Ford. O Ford era nazista. Ele tem até livros escritos contra os judeus. E o Ford se suportava nas ideias do Taylor, da especialização do trabalho, e colocou as ideias do Taylor numa linha de montagem. Mas ele achava que o operário tinha que ganhar bem, mas não podia abrir a boca na estrutura de uma empresa. Ele tinha que ganhar bem para poder produzir bem. Ele desprezava de forma absoluta a participação das pessoas, que precisam ser valorizadas. E o povo tem que ter condição, através da educação, de participar do comando do país com inteligência, com análises críticas, com propostas. É isso que está faltando. Está faltando um projeto de governo. E eu vejo, eu comecei a dizer, e perdi a linha e o fio, os meus companheiros da resistência contra a cassação da Dilma, contra a prisão do Lula, no Senado da República, hoje estão aí, Gleisi Hoffmann, Lindenberg, defendendo a tarifa da Selic. O que o Banco Central vai fazer agora com a explosão do dólar em função das medidas do Trump? Vai fazer o quê? Vai levantar para 20%, 30% a taxa Selic? Não tem sentido isso. O domínio do capital financeiro está estabelecido no Brasil através da independência do Banco Central. Agora você me pergunta, não deveria ser independente? Beto, eu defendo a independência do Banco Central, desde que ele tenha regras. Por quê que ele deveria ser independente num Estado democrático? Para evitar que o partido de um governo, nas vésperas da eleição, dominando o Banco Central, cometesse barbaridades para ganhar a eleição e comprometer definitivamente a estrutura econômica do país. Então o Banco Central tem que ter regras. Ele pode subir a Selic até quanto? Ele é obrigado a manter o emprego. Ele deve ter regras que contingenciem, que proíbam que ele esteja nas mãos do capital financeiro ou do Estado. Que ele realmente defenda a estabilidade econômica do país. Não é difícil isso. Não é difícil. E evitando que ele fosse utilizado irresponsavelmente uma véspera de eleição, como ocorreu na Argentina, por exemplo. Eleição também, gastando adoidado. Agora, eu me lembro quando você, com a sua crítica severa e sistemática à tirania financeira, às altas taxas de juros, lembrava que isso era a exterminação da produção. Tem até um discurso que você fez, o exterminador do futuro, referindo-se ao FHC, mas nesse momento nós temos a alta dos juros sustentadas pela administração Lula, ou seja, o que nós temos de verdade é que aquilo que o Lula confessou certa vez, que discutia com o Meirelles, que ele deveria ter como meta da Selic a geração de empregos e não o controle da inflação, ficava claro que quem decidia não era o Lula, e sim o presidente do Banco Central. Isso hoje tomou uma forma cada vez mais acabada. Nesse sentido é que eu lhe perguntei se não que nós não possamos utilizar as nossas reservas internacionais, devemos utilizar, mas o controle político que a tirania financeira tem sobre o parlamento não é o grande empecilho, ou você acha que com essa lei aprovada de uma forma unitária pelo Congresso para dar ao Lula capacidade de reciprocidade, isso não é um embrião de uma unidade nacional para um projeto de independência? Beto, o Lindenberg Faria fez um projeto no Senado, que eu apoiei, obrigando o Banco Central a prestar uma atenção fundamental para as posições de trabalho no Brasil. Nós perdemos por muito pouco no plenário. Mas agora mudou.
de posição. Mas eu chego a dizer a você que o Banco Central não tem mais sentido nesse momento. Os juros e a inflação vai aumentar em função das medidas tomadas pelo Trump no mundo inteiro. O que o Banco Central pode fazer? Acabou a brincadeira do mercado de subir a Selic para garantir o lucro financeiro. Acabou, porque depende exclusivamente agora da política dos Estados Unidos. É o que está acontecendo todo dia. Olha o preço das coisas. Eu fui numa hamburgueria domingo agora com meus netos. Bom, um hambúrguer em Curitiba, uma empresa dessas da vida, de boa qualidade, diga-se de passagem, custa R$70, R$62, R$72. Tem cabimento isso. Vai no mercado, o preço das coisas está explodindo. É uma brutalidade. Não está baixando o preço. Não está baixando o preço. E o povo está sentindo isso. E a rejeição ao governo vem disso. Eu aproveito para conversar com as pessoas no mercado municipal, vou parando pessoas perguntando. Está todo mundo horrorizado com o governo do Lula. Mas o governo do Lula é o governo da teoria da dependência, é o governo do liberalismo econômico. Ele faz um discurso e diz: vou atender os nossos empresários e os nossos trabalhadores, mas eu sou a favor do mercado livre. O que quer dizer isso? Que samba do crioulo doido é esse? É nesse momento, Requião, que aquilo que você indagava há pouco, falta um projeto. Qual é o nosso projeto? Nesse sentido, por exemplo, o Brasil está sendo taxado em alumínio e aço nos Estados Unidos, mas nós precisamos aqui de aço e alumínio para fazer uma indústria ferroviária, para fazer mais amplamente uma frota de navios ainda maior. Nós precisamos de construção, multiplicar os hospitais, multiplicar uma série de bens de capital. Se investíssemos internamente, com os recursos que temos, diminuiríamos a dependência lá de fora. Não é por aí o caminho? Isso não é instantâneo, né? Eu me pergunto, o Trump quer reindustrializar os Estados Unidos, não vai ser amanhã, nem depois da manhã. É um esforço, não é, brutal, que os Estados Unidos já teve de industrialização na época da guerra. A guerra viabilizou o crescimento, o desenvolvimento tecnológico, científico e tal. Mas é um caminho. Mas o caminho é o Estado ter isso na mão, não o capital financeiro. É erro em cima de erro. Então parece que o projeto do governo hoje, o governo que você apoiou, que eu apoiei, e apoiei para valer, eu liquidei a minha carreira política. Eu fui governador do Paraná 3 vezes, Beto. Você esteve conosco aqui na TV pública, mas eu fui o senador mais votado do Brasil. O segundo foi Antônio Carlos Magalhães, se lembra na época? E eu sempre numa posição progressista. Não, o Paraná é atrasado, é de direita. Como é que eu me elegi 3 vezes governador, 2 vezes senador? Não é de direita, é um bloqueio da comunicação. Não é? E você veja isso, as pesquisas dizem já que o brasileiro é contra os Estados Unidos. Isso é um erro, é um engano. Ninguém pode ser contra os Estados Unidos. País maravilhoso, tem uma admiração profunda pela estrutura criada nos Estados Unidos. Você pode ser contra o Trump, a globalização, o mercado livre, a pressão em cima de outros países, o projeto que eles montaram da globalização, do Brasil ser um país de segunda categoria, fornecedor de matéria-prima. Mas é por aí que nós precisamos mexer. Mas daí o Lula vem e faz um discurso: oh, Brasil dos brasileiros, mas eu sou a favor do mercado livre. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? É o samba do crioulo doido. E daí a nossa esquerda, aquele pessoal que comigo se arrebentou no Senado na defesa e na contrariedade à ponte para o futuro, defendendo isso do Gleisi, defendendo a Selic, o Banco Central, o Galípolo, o Lindbergh também. O que está acontecendo? Então, o projeto é o poder, é não sair do puleiro. Está errado isso, um projeto nacional, claro. Por exemplo, você me dizia que houve um corte de luz aí, o estado do Paraná é um estado moderno, um estado industrializado, bastante industrializado, mas houve um apagão de luz. Nós entendemos que quando isso ocorre em Cuba, porque há um bloqueio, há uma degeneração
dos equipamentos, porque não se pode importar mais. Mas, por exemplo, privatizar a Eletrobras, privatizar a Copel, privatizar outras empresas e adotar a linha de que a parceria tem que ser não público e privada, mas privada e pública, com o público em segundo lugar, não é desindustrialização na veia? Em primeiro, claro que é, mas em primeiro lugar, essas empresas todas foram feitas com dinheiro público. O Lula comigo aqui no Palanque dizia que acabaria com o pedágio na forma com que estava existindo no Paraná. Ele ganha a eleição, não fala mais comigo e, de repente, se associa ao governo do Rato, no estado do Paraná, e patrocina ele, patrocina através do seu ministério, do filho do Renan, uma licitação que é vencida por um fundo das Ilhas Caimã que não tem nada a ver com construção civil, com pedágio, com estrada. É um fundo para explorar um setor da economia que podia render muito dinheiro. E vai nessa linha, quem está fazendo as licitações é o Lula. Mas desapareceu do meu horizonte. Nunca mais vi o Lula pessoalmente. Então é isso que está errado. Ele vem, apoia a venda da Copel, está apoiando a venda da Companhia de Águas, que é a melhor e mais eficiente do Brasil, através do PPI do BNDES. Então é o jogo deles. É o jogo. É uma coisa inexplicável. O discurso tenta segurar a base. Porque a base foi quem alavancou a candidatura do Lula. Por que nós entramos? O Lula está evoluindo. É um cara que vai mudar, é um progressista, aprendeu para burro. Eu tenho uma admiração pessoal por ele. Mas não, ele regrediu. Ele está fazendo o jogo do livre mercado, da marginalização da população, da ponte para o futuro. Ele foi possuído pelo Enzo Faleto e pelo Fernando Henrique. Então é isso que está errado. Não é oposição ao Lula, é uma visão nacional, a esperança de que esse país seja um país de verdade, orgulho de ser brasileiro, acreditando nos brasileiros. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Dentro desses fatores que eu apresento como oportunidade, você não julga que o Lula entrando para valer nos BRICS, porque parece que ele ainda não assumiu plenamente a opção BRICS, e tomara que o faça agora, na nova contingência da tirania tarifária do Donald Trump, isso não poderá criar uma dinâmica na economia internacional que favoreça os países ligados aos BRICS e também do Sul Global e até a integração latino-americana, com o Brasil aproveitando essa oportunidade também para, nessa integração, que deveria, inclusive, reestatizar a Eletrobras para ter uma integração energética da América Latina e da América do Sul. Essa não é uma nova oportunidade, já que o Brasil é hoje o presidente dos BRICS? Olha, eu só não quero fantasiar a existência dos BRICS. É uma oposição à hegemonia americana no comércio do mundo. Mas esses países têm interesses centrados nos seus problemas internos. É uma bobagem esperar que os BRICS sejam diferentes dos Estados Unidos da hegemonia. Não é? Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas a China gostaria muito de ter o domínio dos espaços brasileiros para produzir alimentos, que eles têm dificuldade disso. É o que eles querem. Eu estive com a Cátia Abreu, quando estava no Senado, num almoço com o embaixador da China. E, de repente, ele disse, nós queremos terras no Nordeste, nós queremos plantar cana para produzir combustível não fóssil. Ora, não é isso que nós queremos. Agora, tendo um governo, nós podemos fazer parcerias diferentes de industrialização, de produção. O Brasil não pode perder a solidariedade com o mundo, com a humanidade. Nós somos homens e nós temos um planeta que tem problemas de preservação seríssimos. Mas, ao lado dessa solidariedade, nós temos que defender o Brasil e os brasileiros, como fazem os chineses, como fazem os russos, como fazem os europeus. E como está fazendo agora o Donaldo Trump.
Roberto Requião, nós estamos terminando aqui hoje o programa Contra a Corrente. Gostaria que você nos deixasse uma mensagem nesse momento dramático para que o Brasil organize, quem sabe, uma união nacional para resistir à tirania que vem de fora, vem dos Estados Unidos, mas também aquela tirania que se aplica pelo rentismo, pela tirania financeira, impedindo o desenvolvimento da produção, a própria reindustrialização brasileira, impondo, na verdade, uma dinâmica econômica de freio puxado, ou seja, uma economia que não levanta voo e não tem grandes projetos de impacto histórico para o Brasil, como ele merece e como ele precisa. Beto, o fundamental é sairmos da polarização. Não, o Bolsonaro é o fascismo, é a extrema-direita, é isso e aquilo. O Lula é a salvação. O Bolsonaro vendeu a Eletrobras e o Lula confirmou a venda da Eletrobras. O Fernando Henrique vendeu uma parte das ações da Petrobras. O Lula vendeu a outra parte, foi um erro. E por isso ele não consegue comandar a empresa mais agora. Então tem que haver um projeto, e esse projeto não pode estar nessa polarização. Bolsonaro de um lado, Lula do outro lado, não é por aí, Beto. Não tem sentido isso. Nós precisamos ter um projeto nacional e fazer a crítica dessa polarização tola. O lulismo hoje é a permanência no poder. O Lula vai para a Europa e leva o presidente do Senado, da Câmara. Eu não achei ruim, não. Eu acho fundamental que o presidente abra o jogo. Quando eu fui governador, você lembra disso, você esteve aqui pelo Paraná, eu levava a oposição sempre que eu tinha um convênio, uma discussão fora do país. Os Estados Unidos, para eles saberem o que a gente estava fazendo. E eu, abrindo o jogo, nunca perdi uma eleição na Assembleia Legislativa. Porque a oposição sabia o que eu estava fazendo e não votava contra. Eu fazia um programa para fazer 2.000 escolas. Apresentava isso para a Assembleia e discutia com os líderes da oposição e com cada deputado que eu podia conversar, fazia churrascadas lá no Canguiri no fim de semana e levava o pessoal todo. E dizia para eles, vão para o interior e digam que isso está saindo porque vocês apoiaram. Acabei com a miudeza, uma escolinha aqui, uma escolinha ali, para garantir um pouquinho de voto, embora muito provavelmente, muitas vezes, não tinha aluno suficiente para preencher a escola. Era tecnicamente que se administrava e conversava com o pessoal. Mas eu vejo hoje uma luta desesperada para manutenção no poder. Manutenção no poder. É uma coisa incrível. O Lula defendendo a exploração do petróleo na Amazônia. Olha, eu acho que nós temos que saber se tem petróleo na Amazônia ou em qualquer outro lugar, pesquisar profundamente, conhecer o território nacional. Mas o que o Lula não diz é que o petróleo da Amazônia hoje será entregue às multinacionais. Ou será explorado como a Petrobras explora para arranjar dividendos que saem para o país, para a Bolsa de Nova York. Então essas coisas têm que ser explicadas com atenção. E o pessoal diz, Requião, você está colaborando com a direita. Não é possível que sejam tão idiotas, não é, Beto? Nós precisamos de um projeto de governo muito claro. Projeto sustentável, sem excessos pela esquerda, que tornam o projeto insustentável. E sem a covardia de ir para a direita numa aliança com o capital financeiro, que é traição aos interesses populares, que nos fizeram levar o Lula novamente à presidência da República. É por aí, discussão. E o espaço que nós temos, Beto, que vocês aí usam extraordinariamente bem, é esse espaço que é diminuto, minúsculo, perto da Globo e das grandes emissoras, mas que abre uma perspectiva de levantar o nível da consciência popular no Brasil. É isso. Ok. Muito obrigado, governador Roberto Requião, 3 vezes governador do Paraná, ex-senador, ex-presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, prefeito de Curitiba também, e um grande pensador e lutador nacionalista, mantendo a sua linha de coerência em defesa da independência nacional, com transformações sociais e soberania informativo-cultural. Esse é o papel do Contra a Corrente e da TV Comunitária de Brasília. Aquele abraço a todos que nos acompanharam. Seguimos nessa batalha, a batalha das ideias para a emancipação definitiva do Brasil. Aquele abraço. Tchau.